Estava lá, coincidência, duas coincidências. A primeira delas, mesmo com metodologias diferentes, as pesquisas têm resultados parecidos. Isso. Mostra que o governador mantém a da Veja, que foi realizada lá atrás, e essa agora, mantém o mesmo padrão de aprovação e também mantém o mesmo contexto, que é conseguindo ser mais popular do que o presidente Lula. É verdade, Douglas. A gente tem os números para mostrar para o amigo de casa dessa pesquisa que foi publicada pelo Instituto Datamax, uma pesquisa que mediu a aprovação ou a reprovação tanto do governador Rafael Fonteles quanto do presidente Lula. E a gente preparou um conjunto de cartelas para mostrar para o amigo de casa com os números detalhados como está a situação. A gente pode começar... Olha aí como estão os índices de aprovação, Douglas. O governador Rafael Fonteles tem aprovação de 86,98% dos consultados aprovam a gestão de Rafael Fonteles no Piauí e 13,02% não aprovam a gestão do governador do Partido dos Trabalhadores. Já quando a gente vai para o âmbito federal, Lula apresenta uma queda na aprovação em comparação com Rafael Fonteles, 74,54% de aprovação e 25,46% das pessoas consultadas pela pesquisa não aprovam a gestão, reprovam a gestão de Lula no comando federal. A gente tem também aí a ficha técnica, o Instituto Datamax realizou entre os dias 21 a 26 de junho, 1.001 pessoas foram entrevistadas em 53 cidades, com a margem de erro de 3,10 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança de 95%. E hoje pela manhã, Douglas, a gente foi na cobertura das obras de inauguração da drenagem ali na saída da cidade na BR e conversamos com o governador Rafael Fonteles. Eu perguntei a ele sobre essa pesquisa que nós acabamos de mostrar. Vamos ouvir o que ele disse. Fico muito feliz, claro, a gente trabalha em função do povo, para melhorar a vida do povo e, portanto, essa medida da popularidade, de como o povo está aprovando ou desaprovando o governo, é um elemento muito importante para guiar o nosso ritmo de trabalho, as nossas diretrizes. Então é sinal de que o povo está aprovando esse nosso ritmo, essa nossa forma de governar, mas isso não diminui a necessidade da gente estar muito atento, focado, determinado, conversando com a população e com os líderes, para sempre estar conectado, sintonizado com a população. Então sou muito grato ao povo do Piauí por esse reconhecimento e só aumenta a nossa vontade de trabalhar ainda mais. Então ouvimos aí o governador Rafael Fonteles falando sobre esse alto índice de aprovação. Como eu disse, 86% dos entrevistados aprovam a gestão de Rafael Fonteles, que começou em janeiro do ano passado e desde lá anunciou várias medidas, principalmente com um nível de intensidade muito grande na segurança pública, convocação de concursados, também a aquisição de viaturas e diversas medidas que ganharam até repercussão nacional para a recuperação de aparelhos celulares roubados, para diminuir o número de furto e roubo de celulares. Tivemos muitas medidas anunciadas, principalmente na área de atração de investimentos ligados a energias renováveis, a digitalização dos processos no Estado com o GovPI, implantando diversos processos digitais dentro da plataforma, evitando e reduzindo a burocracia e a necessidade de se dirigir a postos físicos para fazer várias requisições. Então, medidas que vão dando o tom de uma gestão, Douglas, que, como disse o governador, a população aprova o ritmo acelerado. Mas é interessante que ele fala no final que isso também, essa alta aprovação, mantém o nível de exigência também alto. E é isso que ele deve tentar manter para os próximos anos. Início de primeiro governo, naturalmente é assim, né, Douglas? As dificuldades vão surgindo ao final de um primeiro governo, início de um eventual segundo, mas início de primeiro governo é assim. Só para concluir, um destaque interessante, a aprovação de Lula, Douglas, bem acima do cenário nacional. Nacionalmente, Lula tem convivido com a queda de popularidade nas últimas pesquisas. Podemos dizer quase o dobro, Tássio?
não, quase. mas o dobro não, mas é bem mais do que a média nacional. Um último estudo publicado nacional apontou que 33% da população considera o governo Lula ótimo ou bom. Se a gente soma aí aos que considera regular, que é cerca de 30%, teríamos aí um percentual de 63%. E tá, só um detalhe, essa pesquisa feita no Piauí, ela soma o ótimo, bom e o regular? Isso, ótimo, bom e regular aprova. Então, juntando o ótimo, bom e regular, nacional daria o quê, mais ou menos? Pouco mais de 60%. E aqui nós temos... 74%. É bem assim, é um percentual, é 14%. Bem acima, né? 14%, é considerável. Os números que mostram a força de Lula no Piauí, no interior do estado também, destacando que a pesquisa foi feita exatamente, mais ou menos, no período em que o presidente esteve aqui, né? Então existe também... Tem um hype. Esse recorte, né? Esse recorte importante. Mas é o desafio de todo gestor chegar até o final com uma aprovação alta como essa, né, Douglas? Falando o que eu falei que em hype é questão de alta, né? Está em alta. Ou seja, você, obviamente, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, eu estou muito tecnológico, né? Vamos dar um exemplo. Se você usar o Google Trends, que é a ferramenta que mede os temas em alta, se você um dia antes e um dia depois da visita do presidente Lula, a avaliação é de 0 a 100. Sim. 0 a 100. 0 citação nenhuma, 100. Em todos os mecanismos de busca, motores de busca, ele está sendo... Se você pegar lá os 3 dias, ele vai estar em alta, o tema Lula. Aí se você fizer uma pesquisa nesse dia... Né, é o que os investidores chamam de viés de alta. Viés de alta, exatamente. De afirmação, né? Você que é praticamente um economista também entende bem disso aí.